Certinho. Pronto. Vou fechar aqui meu WhatsApp para não ficar pitando. Ok. Então, bom dia a todos. O nosso conteúdo, né, está lá na página 19, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Ele é um conteúdo, assim, na geografia, muito importante, tá? Muito, muito importante mesmo. Na verdade, a gente sempre fala que todo conteúdo é importante, claro. Tudo que se estuda, né, dentro da geografia, ela tem sua importância, né? Tem a sua relevância, né, dentro do processo, tá? Então, hoje a gente vai entender uma outra parte que é muito, muito, muito mesmo importante dentro do processo geográfico, que é entender essas questões aí relacionadas às zonas climáticas, né? Entender os diferentes tipos de clima, né, que existe no mundo, claro, e sua vegetação, porque quando a gente estuda, é sempre colocarmos em nossa cabeça, quando a gente estuda os tipos de clima pelo mundo, automaticamente a gente também estuda os tipos de vegetação, tá? Então, estudar bioma, tá, é a mesma coisa, vamos dizer assim, de tentarmos também entender os climas. Por quê? Porque o bioma, ele é a identidade, vamos colocar assim, de um determinado clima, tá? De acordo com o clima, é o bioma naquele local, daquele espaço que a gente está estudando. Então, é muito importante vocês colocarem na cabeça o seguinte fator: o clima, ele determina as organizações físicas e humanas, tá? No planeta, vamos colocar dessa forma. Mas por que, professor, que o clima ele determina as organizações, as funções naturais e antrópicas, né, do sistema do planeta em si como um todo? Porque se formos analisar, eu vou dar três exemplos para vocês. Primeiro, na questão humana. O homem ele se organiza de acordo com o clima do local aonde ele está vivendo, né? Tipo, a forma como ele vai se vestir, a forma como ele vai produzir, como é que vai ser o emprego dele, como é que vai ser a produção, a agricultura, né? Como é que vai ser a moradia desse cidadão, se fazermos um comparativo, vocês vão perceber que a moradia, a forma como ele se veste, o que ele se alimenta, como ele se alimenta, como é que vai ser a agricultura da região Nordeste para a região Sul do país, nós vamos ter uma diferença enorme, tá? E o que torna isso ser diferente? O clima. O clima da região proporciona, né, essas mudanças de hábitos humanos. Por exemplo, a região sul é muito rica em produção de uva, em produção de vinho, em produção de queijo, vamos colocar assim, né? Em produção do, vamos supor, que é muito conhecido também, o próprio chimarrão, que é muito conhecido na região sul. Quando a gente vem para regiões mais quentes, você não vai ver tanto esse tipo de produção, porque o clima das regiões do Nordeste, vamos pegar assim, são climas tropicais, e claro que a temperatura vai ser mais elevada em relação à região sul. Então não vai ter como, né, haver essa produção igual a de lá. As pessoas do sul estão acostumadas a viver com uma temperatura até 28 graus, né? Mas podendo chegar até 3 graus, período que às vezes pode cair neve, né? Basicamente nesse período agora que a gente está vivendo, é um período que lá na região sul está muito frio. Então isso muda, né, a forma como as pessoas estão se vestindo, a forma como as casas são construídas naquela região também é diferente. Então, o clima ele determina a organização da vida humana, né, as produções, enfim. Quando eu falei no chimarrão, por exemplo, na região sul, o chimarrão ele é feito quente, né, com aquela erva mate, um tipo de folha que é bem interessante. Só que isso é feito na região sul, tá? Aqui nas regiões mais quentes, você tem a mesma bebida feita da folha da erva mate, mas não é chimarrão. É conhecido como tererê. É a mesma bebida, só que em vez de ser quente, ela é gelada.
tá? Então, na região sul, que é uma região fria, eles tomam chimarrão, que é quente. Nas regiões mais quentes, aqui para as regiões mais sudeste, ou até mesmo nordeste, para quem toma o mesmo produto, ele já é conhecido como tererê porque ele é frio. Por conta de ser uma região quente, se toma algo frio para poder, né, equilibrar a temperatura aí, está muito quente, então a gente precisa esfriar o corpo, né? Então, foi feito dessa forma. Então, para vocês verem que a cultura ela muda também conforme o clima, tá? E a natureza, ela também não se, ela também não seria, ela também não é diferente, né? A natureza, ela também se manifesta diferente conforme o clima. Por exemplo, se eu for para a região sul, né, quando eu for analisar a vegetação de lá, eu já vou perceber que a vegetação é totalmente diferente da nossa, aqui da região nordeste. Lá eu vou ter as pradarias, ou campos, como é chamado, eu vou ter as florestas de araucárias, então eu vou ter uns tipos de bioma totalmente diferente do nosso. E o nosso aqui nós temos cerrado, o nosso aqui nós temos a caatinga, né, que são biomas e características de lugares mais quentes, de solos mais ácidos. Então, a gente tem essa diferença. Então, a natureza, conforme o clima, ela se manifesta diferente, né, nas regiões pelo Brasil e pelo mundo, tá? Então, quando a gente estuda zonas climáticas, os tipos de clima e vegetação pelo mundo, nós vamos basicamente entender isso tudo, tá? Como o clima determina na organização na organização humana e também na organização natural, né, do espaço físico natural do planeta, tá? E eu queria até que vocês anotassem um nome, porque quando a gente estuda, quando a gente estuda as zonas climáticas, os diferentes tipos de clima e vegetação do mundo, quando a gente junta tudo isso, clima, vegetação, né, quando a gente procura entender esses dois fatores juntos, nós estamos estudando sobre domínios morfoclimáticos, tá? Então veja bem, quando eu estudo clima e vegetação juntos para entender uma região, seja do meu país ou do mundo, eu estou estudando, né, os domínios morfoclimáticos, tá? E o que são os domínios morfoclimáticos? Os domínios morfoclimáticos é exatamente é, estudar um determinado bioma, só que ali eu não estou estudando só a vegetação, eu estou estudando a vegetação, o clima, as relações humanas e também os recursos hídricos. Eu acabo estudando tudo isso e também eu acabo estudando as questões ambientais. Então, quando eu falo assim, eu vou estudar o domínio morfoclimático do cerrado. Então, veja bem, eu não estou estudando só o bioma cerrado. Eu vou estudar tudo aquilo que compõe o bioma cerrado. O cerrado, a hidrografia, o clima, as relações humanas, os problemas ambientais existentes naquelas áreas, tá? Então, eu estudo tudo isso em um determinado local, que é, por exemplo, o cerrado. E assim eu tenho os outros biomas do Brasil que eu também posso fazer esse estudo chamado de domínio morfoclimático. Professor, existe alguém que criou esse nome, domínio morfoclimático? Tem. Na geografia, nós temos uma pessoa chamada Aziz Al-Sabi. É um nome bem esquisito. Mas Aziz Al-Sabi, ele foi um grande geógrafo, grande geógrafo mesmo, que estudou a base física do Brasil. E o que é a base física? É as questões físicas. Rios, biomas, climas, organização humana, culturas, enfim. Asal Sabe, ele relacionou a parte física e a parte humana, estudando tudo isso junto. Rapaz, eu quero entender a caatinga, mas eu quero entender tudo que vive e depende da caatinga e como ela se forma. Então eu vou estudar a caatinga
dentro da visão física e também dentro da visão humana. Aí ele estuda o clima, a vegetação, os animais, as relações humanas, os problemas ambientais, a economia que é desenvolvida na Caatinga. Então ele estuda isso. Aí o que a Asalpsab fez? Só que eu preciso criar um nome para definir esse tipo de estudo que eu vou fazer nesse bioma. Porque já existia o nome, vamos entender os tipos de biomas que existem no Brasil ou no mundo. No Brasil, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Mata das Araucárias, os campos, que pode ser chamado de pradarias, né? As matas litorâneas, que aí nós temos mangues, né? E assim por diante. Só que ele queria ir mais além. Ele queria não só estudar o bioma, mas ele queria estudar tudo que forma aquele bioma, desde o clima também das ações humanas. Aí ele definiu estudo morfoclimático. Significa que eu vou fazer um estudo completo daquele bioma. Então, para facilitar, hoje nós vamos entender essa parte do clima. Na página 21 também que a gente vai entender sobre os climogramas, que é importante. E na página 22, 23 e 24, a gente termina nela, os tipos de biomas, né, existentes no mundo, tá? E também classificar eles dentro da realidade de Brasil, tá bom? Só que primeiro a gente começa aqui, inicia pela parte do clima. Aí, para facilitar o nosso entendimento a respeito dessas ideias de situações morfoclimáticas, né, eu vou trazer para vocês alguns infográficos, alguns resumos mentais, para a gente poder compreender esse assunto melhor. Primeiro, como a gente está trabalhando sobre o domínio morfoclimático, eu vou trazer essa concepção de domínio morfoclimático para dentro do Brasil, para a gente poder compreender isso daí. Só que é importante, né, deixar logo bem claro quais são os principais tipos de climas que existe no mundo, tá? E é claro, destacando aí o Brasil. Então, antes de entrarmos nos domínios morfoclimáticos, vamos entender aqui os tipos de climas que existem no mundo, tá? É importante vocês compreenderem isso daqui. Deixa eu só unificar aqui minha tela para ficar mais fácil, para que eu possa olhar a cara de vocês. Tá. Então aqui o que vocês estão vendo é exatamente, né, os tipos climáticos. Deixa eu só olhar aqui. Página 20. No caso, a gente inicia a partir da página 19, mas exatamente, já está na página 20 esse assunto, tá? Lá na página 20, deixa eu só deixar aqui aberto aqui. Ok, pronto. Já fica mais fácil aqui para eu poder visualizar. Na página 20, pessoal, ele vem falar para a gente os tipos de climas existentes pelo mundo, tá? Então é importante nós termos dois entendimentos. Os tipos de clima e suas localizações, tá? O que a geografia mais cobra quando a gente está estudando a geografia e os tipos de climas pelo mundo? Quais são os tipos de clima, suas características e suas localizações, tá? Um dos fatores que determina os tipos de climas no mundo, olha só, olha a linguagem que eu estou utilizando. Os tipos de fatores, olha o que eu estou falando, os tipos de fatores que determinam os climas do mundo. Vocês já estudaram isso, fatores e elementos do clima. Então, quais são os tipos de fatores climáticos que determinam o clima do mundo? Nós temos a latitude, que é muito importante. A latitude, se brincar, é a mais importante de todas. Por quê? A latitude está relacionada ao processo de insolação. Tipo, as áreas que recebem mais insolação e as áreas que recebem menos insolação em relação ao Sol. Então, nós temos aí como marco inicial, vou até descer um pouquinho, nós temos como marco inicial a região equatorial. A região equatorial é chamada de clima das latitudes baixas. Então, são consideradas as regiões mais quentes.
tá? As regiões que apresentam altas, elevadas temperaturas, índice de chuva também, tá? Então nós temos as regiões mais, em outras palavras, até mais diversificada, com a biodiversidade bem maior, por conta que é uma região mais quente e é natural as regiões mais quentes apresentar uma biodiversidade bem maior. Então, assim, nós temos que entender que tudo vai depender do processo de insolação, que é chamado também do processo de latitude. Quanto mais distante da linha do Equador, né, mais frio vai ficando a região. Então, aí nós vamos formando os tipos de climas, né, pelo mundo, desde a região do Equador até as regiões polares. Eu tenho, ó, as regiões de climas de latitudes baixas, de latitudes médias e de latitudes altas, elevadas. Dentro disso daqui tudo, eu tenho a formação dos principais climas do mundo. Quais são eles? Eu tenho o equatorial, que é o clima cujo nome, né, é dado a ele por conta dele estar presente na linha do Equador, então chamado de linha de clima equatorial, considerado o clima praticamente com temperaturas mais elevadas, tá? Lá no livro de vocês, ele vai dizer que é um clima com altas temperaturas durante todo o ano, tá? Apresenta também altos índices pluviométricos, significa apresenta um alto índice de chuva, tá? No Brasil, por exemplo, o clima predominante no Brasil em relação à região amazônica é o clima equatorial. É tanto que na Amazônia, por conta da concentração de águas que existe naquele local e por ser um clima de temperaturas elevadas o ano todo, na Amazônia chove basicamente o ano todo, pessoal. Chove praticamente o ano todo. Agora tem períodos, é claro, que a chuva ela diminui um pouco, mas ela não acaba. Ela diminui. E nesse período, que eles chamam período de seca, vamos colocar assim, mas é um período de seca, mas não seca totalmente, né? Aquelas regiões. Nós chamamos também uma região, pode até gravarem isso, o Brasil, ele tem os seus rios, são rios perenes, praticamente são rios que não secam, com exceção das regiões do polígono da seca, né, que pega ali o Ceará, o norte de Minas Gerais e basicamente quase todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, né, mas todas as regiões que estão dentro da região do polígono da seca, tem rios que são temporários. Dentro do próprio Ceará, nós temos praticamente 90% dos rios são temporários. Em um período do ano, eles ficam sem água na superfície, a água só no subsolo. Tá? Já nas demais regiões do Brasil, principalmente na região amazônica, os rios eles são perenes, são rios que ficam todo o tempo cheios. Diminui um pouco suas águas no período de menos chuva, mas eles continuam tendo água. E isso é a característica da Amazônia. E por ser uma região muito quente, o índice de evaporação é muito grande. Então, consequentemente, nós vamos evaporar boa parte dessa água, que vai se condensar nas nuvens, as nuvens vão saturar e vão se precipitar. Então, chuva constante naquela área amazônica, tá? Isso porque o clima tem temperaturas elevadas, por conta de ser um clima equatorial, tá bom? E no Brasil predomina, né, na região amazônica. Claro que todos aqueles países e cidades que estão próximas ou na linha do Equador, né, eles estão dentro do clima equatorial, tá bom? Então é um clima pequeno, mas um clima de grande impacto, né, nas relações humanas, né, nas questões naturais e que apresenta, né, características bem diferenciadas em relação aos outros climas, tá bom? Então lembre aí, ó, o clima equatorial ele está entre duas áreas, o Trópico de Câncer, né, e o Trópico de Capricórnio. Só que lembrem que o clima equatorial ele apenas fica dentro dessa região da linha do Equador, tá? Ele é pequeno, ele é bem pequeno mesmo. Por quê? Quando a gente sai dessa área do Equador, que se distancia um pouco mais dessa linha equatorial, a gente entra no clima tropical, tá?
que é exatamente um outro clima importante dentro do mundo, e ele é um clima que ele fica entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, e entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tá? Existe o Tropical Norte e o Tropical Sul, né? Isso em relação à questão de localização. O Tropical Norte porque ele fica em relação à linha do Equador e o Trópico de Câncer, já no hemisfério norte, né? Vamos colocar assim. E o Tropical Sul, ele fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, tá? Isso é apenas a localização desse clima. E o clima tropical, ele é importante porque, basicamente, se formos analisar, né, a diversidade econômica da agricultura, da pecuária, da pesca, por exemplo, esse é dentro do clima tropical que nós conseguimos visualizar a maior diversidade de produção do mundo, de pesca, de agricultura, né, por conta de um clima bem equilibrado, vamos colocar assim. Um clima que não é tão quente, mas também não é tão frio. Ele tem um equilíbrio, né, de 18 graus no mínimo, podendo chegar até 28, 29 graus no máximo, tá? Então é um clima assim bem tranquilo. E o clima tropical, ele se apresenta de várias formas, tá bom? Nós temos aí o clima tropical úmido. Quando eu falar em clima tropical úmido, eu estou me referindo àqueles países ou aquelas cidades que estão localizadas dentro das regiões tropicais, mas que elas estão próximas aos litorais, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a região litorânea do Brasil, aqui como vocês estão vendo aqui, ó. Desde o Ceará até chegando na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Toda essa região, se formos olhar, eles estão dentro do clima tropical do hemisfério sul, claro. Então aqui essas cidades elas estão no litoral. Eu pergunto para vocês, então que tipo de clima predomina em relação a essas cidades brasileiras que ficam no seu litoral? Aí vocês vão classificar que elas estão sendo representadas pelo clima tropical úmido, porque elas estão no litoral e elas vão ter essa característica, tá? Sabe uma coisa interessante? É que todas essas cidades, esses países que ficam nas regiões litorâneas, eles têm uma influência de um dos fatores climáticos, vocês lembram? É o fator climático chamado de maritimidade. São aquelas cidades que têm influência direta, né, daquelas mudanças de clima repentina por conta da influência da maritimidade. Vocês lembram que o efeito da maritimidade, que você tem a questão da reversão térmica, que sempre está ventando. Durante o dia o vento vem dos oceanos em direção ao continente, durante a noite os ventos vêm do continente em direção ao oceano, porque vai depender das regiões mais quentes. Durante o dia o continente está mais quente do que o oceano. E à noite o oceano vai estar mais quente do que o continente. Então essas regiões litorâneas, a presença do vento ela é constante, tá? Então é uma região, além do vento, né, também nós temos chuvas constantes por conta desse processo também de evaporação dos oceanos e chove diariamente nessas regiões litorais. Por isso que é chamado de regiões tropicais úmido, né, tropical úmido, por conta dessa influência dos oceanos, tá? Então, quais são as suas características? Ó? Aí ele pega aqui, ó. Em áreas próximas ao litoral, lá no livro de vocês, página 20, a ação das massas de ar úmidas que vêm do oceano, né, favorece maiores índices pluviométricos anuais. Então, por isso que é chamado de tropical úmido. Tropical, por quê? Porque essas cidades estão localizadas dentro do clima tropical, como vocês estão vendo aqui, onde está a mãozinha aqui do mouse. E úmida, porque elas estão próximo ao litoral, tá? Então, nós temos um fator da maritimidade que contribui bastante para um equilíbrio, né, das temperaturas e da umidade nessa localidade, tá certo? Aí, mais na frente aqui no livro de vocês, eles vão colocar que existe o clima tropical típico. Professor, quando eu estiver falando sobre clima tropical úmido, eu me refiro àqueles lugares que estão nas regiões tropicais, no litoral. Exato. Quando eu estiver falando sobre o tropical típico,
Eu estou falando sobre os países e cidades que estão dentro do clima tropical, mas que eles estão afastados do litoral, que eles estão praticamente dentro do continente. No caso, Pedreiras, qual o tipo de clima que eu posso classificar ela? Nós estamos sobre um clima tropical típico, tá? Por quê? Porque nós estamos nas regiões tropicais, certo? E nós estamos longe do litoral. Nós temos influência do continente, do fator continental. Quem lembra dos fatores continentais, que também exerce função dentro da organização do clima? No livro de vocês vai trazer. As regiões litorâneas têm um fator da maritimidade. Quem mora para o interior de um país, longe do litoral, tem a presença do fator da continentalidade, aonde nós vamos ter uma diferença climática muito grande. Durante o dia, altas temperaturas, à noite, baixas temperaturas. É uma região que não tem uma ventilação muito grande, né, comparada àquelas cidades que estão no litoral. Então nós temos o fator continental que intensifica muito, né, a questão do clima, que traz essas mudanças aí. E quais são as características do clima típico? Como ele fala, ó, ele coloca, ó, regiões do interior do continente, a ação de massas de ar secas favorece a formação de uma estação seca, geralmente conhecida como inverno, que para nós, né, a gente até costuma chamar de período chuvoso, né, ou período de estiagem. Quando a gente entra no período de inverno, que é chamado de período de seca, nós entramos no período de estiagem, que é justamente esse período que a gente está vivendo agora. Período que não chove, período que a seca predomina, período que as pessoas aproveitam para queimar os seus pastos, para poder preparar o solo para uma produção no futuro, né, quando iniciar as chuvas. Então nós estamos vivendo praticamente o período de estiagem, o período que não chove, o período que é seco, né, nas regiões de clima tropical típico, tá? E depois é chegado o período que nós chamamos de verão, né? Que para nós, o nosso verão, ele é chamado de verão chuvoso, que aí inicia o período de chuva, né, na nossa região, tá? O período aí que passa basicamente quase 6 meses com temperaturas bem agradáveis, né? Temperaturas bem bacana, porque a gente não tem esse calor absurdo que a gente está vivendo agora, tá? Então, período chuvoso e período de estiagem. O período chuvoso é conhecido como verão. O período de estiagem para nós é conhecido como o período de inverno. Para as regiões tropicais e equatoriais, o inverno ele é seco e quente. Para as regiões sul, o inverno ele também é seco, mas é frio, tá? Apresentando gelo, neve, essas coisas, tá bom? Enfim, a gente está falando aqui ainda do clima tropical típico, que é aquele clima de características de regiões no continente, tá? E também um outro tipo de clima tropical, vamos colocar assim, é o semiárido, tá? O clima tropical semiárido. Quais as características desse clima? Aí ele fala, ó, no livro de vocês, altas médias térmicas anuais e baixo índice pluviométrico. Ele dá uma média de 1.000 milímetros, podendo chegar também até 500 milímetros, muito mais baixo. Isso é típico da região da nossa Caatinga, o sertão brasileiro, né? A região do Ceará, a região de Salvador, essas regiões aí que tem a presença da Caatinga, né? A presença dos lugares mais áridos e quentes do Brasil, tá? Nós temos também na presença das savanas africanas, que também no Brasil nós chamamos de caatinga, na África nós chamamos de savanas. São o mesmo bioma, características parecidas, tá? E o que predomina nesses lugares é o clima do semiárido, tá? Esse tipo de clima do semiárido, ele tem, ó, como foi falar para vocês, apresenta um alto índice de temperaturas e chuvas pouco escassa, vamos colocar assim, e mal distribuída. Professor, então na região da Caatinga tem chuva? Tem chuva. Só que além de ser pouca, ela ainda é mal distribuída.
tá? Não é, tem lugares na região do Ceará, por exemplo, que passa mais de 6 meses, 7 meses sem chover. Não é que no Ceará não tem chuva. Tem, no Ceará tem chuva, nos pés de serra, no litoral, mas tem lugares no interior mesmo, na região continental do Ceará, nas regiões mais interna do estado, tem cidades que passam às vezes até 8 meses, anos, sem ver uma gota de chuva. Por isso que apresenta, né, uma seca absurda que muitos animais acabam até morrendo de sede e sem alimento, tá? E tem também aqui, ó, dentro dessas zonas tropicais, nós temos o clima de deserto, né, que é muito interessante. O clima de deserto, ele apresenta temperaturas médias de 30 graus. Isso, pessoal, durante o dia, tá? Durante o dia. Chuvas são escassas, são as principais características, né? E a ausência de umidade e, consequentemente, de nuvens. Na região do deserto, você não vai ver nuvens, até porque não tem umidade. Sem umidade, provavelmente você não vai ver nuvem, tá? É quase impossível. E detalhe, o deserto ele tem uma característica bem interessante, porque se durante o dia, se ele chegar, vamos supor, até 50 graus, porque pode chegar a isso, à noite você quebra também a mesma quantidade, só que para negativo. Por exemplo, se fizer 30, 40 graus positivo durante o dia, é provável que à noite possa fazer também 30, 40 graus negativo. Mas o professor não vai congelar, não congela porque não tem água, então não tem como apresentar gelo. Mas nos desertos, à noite, é um frio insuportável, ninguém consegue aguentar. Você tem que estar bem preparado para aguentar o frio do deserto à noite, tá? Que pode chegar de 30 a 40 graus negativos. Então não é brincadeira viver na região de um deserto. Durante o dia e a noite é muito complicado, é uma área bem mortal para a ação humana. Por isso que não é uma região ocupada, né? Não é uma região de populações elevadas, tá bom? O que torna o deserto diferenciado são os oásis, né? Que são pequenos lugares no deserto que brota água, né? Que existe ali água, que tem uma vegetação e que nesses oásis, né, as pessoas conseguiram criar cidades, desenvolver, né, suas famílias, vamos colocar assim. Então, existe mais de 100 oásis dentro do deserto do Saara, né, que nesses oásis são vilas, são cidades, né, que conseguem viver desses lugares. Interessante que no Brasil, na região da Caatinga, em vez de ser chamado de oásis, nós temos os brejos. Sabe o que são os brejos? Os brejos têm a mesma características dos oásis. Então, na Caatinga, ali na região seca do Brasil, nós temos um lugar seco, praticamente quase deserto, mas você consegue encontrar um brejo, que é um pequeno lugar que tem água e ali se desenvolveu uma vegetação e as pessoas conseguem viver, morar, desenvolver uma agricultura e tudo consegue sobreviver tranquilamente. É bem interessante, é muito parecido essas características aí da Caatinga, da região da seca brasileira, com as regiões do deserto, tá? Então, ó, um outro clima importante são os climas temperados, tá? Aí aqui nós já vamos sair das regiões tropicais, tá? Professor, por que que recebeu o nome de clima tropical? Porque o clima tropical, ele fica dentro das zonas tropicais. Ele fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Clima equatorial, por conta da linha do Equador. Clima tropical, porque ele está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E o clima temperado, aí sim, o clima temperado ele fica entre os trópicos e as regiões do círculo polar. Aí nós temos a região temperada entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e nós temos a zona temperada entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, tá? Então nós temos tanto o clima temperado norte como o clima temperado sul. E o clima temperado ele é chamado de climas de latitude média. O equatorial, desculpa, só corrigindo. O clima equatorial é chamado de latitudes baixas. O clima tropical é chamado de latitudes médias. E o temperado e o polar é chamado de latitudes altas. O temperado ele tem uma importância muito grande, porque ele é o clima
que quando a gente fala em estações do ano, as 4 estações do ano, nós estamos se referindo ao clima temperado, tá? Ele tem essa importância nesse requisito. E o clima temperado, ele pode ser, ó, temperado continental, temperado oceânico, temperado mediterrâneo e o famoso subtropical úmido e o clima frio de montanha e polar, que já é o próximo que a gente vai ver, tá? Então, o clima temperado, ele pode ser classificado como temperado continental, oceânico e mediterrâneo. São os 3 principais climas temperados. Dentro desse clima, nós conseguimos ver de forma bem definida as 4 estações do ano, tá? Primavera, verão, outono, inverno e assim por diante. É importante a gente saber quando inicia e quando termina uma estação do ano, só para a gente poder pegar aí esse detalhe. Rapidamente, como funciona o clima temperado continental? A gente vai lembrar que um clima temperado ele está dentro das regiões temperadas. Pode ser aqui, ó, na região norte, tá? Ou pode ser na região sul. Então, quando eu falar que aquele país ou aquela cidade tem um clima temperado, é porque ela está dentro dessas regiões temperadas aqui. Ela não está localizada dentro da região tropical e nem equatorial. Elas estão dentro das regiões temperadas, tá? Climas de latitude altas. Perfeito. Quando ele colocar que é uma cidade que pertence a um clima temperado continental, significa que essas cidades elas estão dentro dos continentes, no interior. Elas estão distantes das regiões litorâneas, tá? Então elas não estão próximas ao litoral. Estados Unidos, por exemplo. Todas essas cidades que vocês estão vendo aqui no litoral dos Estados Unidos são consideradas cidades de clima temperados oceânicos, tá bom? Já para o interior do país, nós estamos falando sobre climas temperados continentais. E o outro, chamado de temperado mediterrâneo, ele é um clima que está associado à região do Mediterrâneo, aqui, ó, entre a África e a Europa, tá? Toda essa região do mar Mediterrâneo, existe um clima específico para ele, que o próprio nome, né, foi dado para esse clima, que é o clima chamado clima temperado mediterrâneo, tá? Ele tem características próprias, bem interessantes, e só para constar, é uma região que tem um alto índice de produção de, de azeitona verde, de café verde, tá? A azeitona, né, para produção de azeite, por exemplo. Então, é uma região com maior produção de azeitona, com maior produção de café verde do mundo. Por quê? Porque o clima favorece esse tipo de produção. Aí, suas características, né? O livro vem colocar, ó, clima temperado continental, influência da continentalidade, garante grande amplitude térmica, tipo, tem temperaturas elevadas, tá? E sendo assim, nesse domínio climático, os invernos são rigorosos, muito frio, nevando ou até congelando mesmo, mas é os lugares que cai muita neve, tá? E os verões são quentes. Acabou o inverno, começa o período de sol, mas quando ele fala verão quente, são verões que podem chegar a 25, 26 graus, né, no máximo, colocar assim, tá? Os climas temperados oceânicos, ó, com ocorrência de precipitação abundante e bem distribuída durante todo o ano e baixa amplitude térmica. Então, é muito parecido com o tropical, né? A diferença está na temperatura. Eles também têm um clima de 20 graus, 21, 22 graus, né? Nessas regiões do litoral. Então é bem interessante também, tá? E os Mediterrâneo, olha só, predomina na costa do mar Mediterrâneo, é caracterizado por invernos curtos e temperaturas baixas, né? Que pode variar de 0 a 15 graus, tá? E isso no inverno, tá? Não é uma região assim que chega a cair neve, por exemplo, mas apresenta uma temperatura baixa e bem interessante, tá? Já nos verões, né, vamos colocar assim, o verão ele é longo, né, e resiste a temperatura que pode oscilar de 18 a 25 graus. Então aqui é a média dos climas do Mediterrâneo, no caso, né? E também parecido com o clima dos litorais temperados, vamos colocar assim, tá bom? E o clima subtropical, Evaldo, que clima é esse? Onde é que ele localiza? O clima subtropical, pessoal, ele está localizado, a gente até fala assim, que o subtropical,
ele é uma área onde está terminando o clima tropical e iniciando o clima polar. É uma zona intermediária, que nós chamamos de clima subtropical. Ele basicamente se concentra próximo às regiões aonde inicia o clima, os climas polares, tá? Nessas regiões aqui, ó. Ele tem mais influência na região norte por conta de termos países presentes nesses lugares, diferente da região sul, porque aí nós temos basicamente só água, que são os oceanos, tá? Então nós não conseguimos ver assim com detalhes, porque é muito complicado em áreas oceânicas você ver essa diferença, mas aqui sim você percebe, né, as mudanças, tá? E são os lugares que têm uma ocupação muito boa de pessoas, e que aqui os períodos de inverno são bem rigorosos, tá? Invernos que por exemplo, a região da Suíça, que às vezes passa seis meses, né? Basicamente olhando o sol ali pouquinho. Então são 6 meses basicamente assim de temperaturas muito elevadas, tá? Desculpa, elevadas no caso de muito frio, né? Mas são temperaturas muito baixas. Então você passa 6 meses ali com com alto nível de neve, assim uma loucura. Para quem gosta de frio, são os melhores lugares do mundo para se viver, tá? Então são áreas de transição ó, entre o clima tropical e o temperado, tá? E próximo ao círculo tropical. Então só para observar vocês, os subtropicais a gente pode encontrar eles, ó, da região tropical para a região temperada, tá? Eu posso encontrar ele nessas regiões, como eu também posso encontrar ele nas regiões entre o clima temperado e o clima polar, tá? São áreas como eu falei para vocês, são áreas de transição. Quando eu saio de um clima para entrar no outro, eu tenho essas mudanças, tá bom? E para finalizar essa parte de clima, para a gente poder mostrar para vocês outras características e também mostrar um resumo bem legal que eu mostrei, que eu fiz para vocês, que é esse aqui mesmo que eu estou mostrando. Eu vou descer um pouquinho ele. São os climas polares. Os climas polares, pessoal, ele basicamente são aqueles climas que têm a temperatura mais elevada, são as regiões congeladas, tá? São chamados também de regiões de altas temperaturas, regiões também que nós chamamos de alta pressão, né? Com as pressões elevadas, acho que vocês vão lembrar. Alta pressão são regiões frias, né, onde o corpo sente que as moléculas ficam mais dormiocas, né? Você fica com mais um peso maior. Quando você vai para as regiões mais frias, você entra aí numa região de baixa pressão, então as moléculas correm com mais facilidade, tá? Então aqui apresenta o clima de altitude, né? Com predominância de temperaturas aí que pode variar, ó, de menos 60 graus no inverno, menos 60 graus, tá? E 4 graus no verão. Então a temperatura mais elevada desses lugares aqui na região polar pode chegar a 4, 5 graus, a mais elevada. Podendo chegar no período de inverno a 60, né? Uma temperatura que basicamente o ser humano não consegue sobreviver, tá? Deixa eu só passar para cá. Perfeito. Então, ó, como eu falei para vocês, quando a gente estuda clima, é só a gente lembrar que existe os tipos de clima, suas localidades e suas características. As características do clima estão relacionadas ao tipo de temperatura, se chove mais ou menos, se vai cair neve ou não, e os tipos de vegetação que existe nesses lugares. Aí a gente entra dentro daquela realidade de estudos que a gente chama de domínios morfoclimáticos, tá? Então, vejamos. Aqui, ó, só para a gente poder pegar, né, uma coisa bem legal, eu fiz uma classificação aqui, ó. Aqui nós temos, basicamente, as características, né, para que vocês possam entender, ó. Latitude baixa, climas quentes, latitude alta, climas frios, tá? Aí, ó, climas quentes, que latitude baixa, eu tenho o equatorial, certo? Quais são as características do equatorial? Temperaturas elevadas durante todo o ano, uma média anual de 25 graus. Precipitação, ó, elevada durante todo o ano, acima de 2.000 milímetros, é muita chuva. A amplitude térmica é reduzida, tá?
Os meses secos, praticamente nenhum. Como eu falei para vocês, é uma região que chove o ano todo. E a localização, ó, fica junto à região da linha do Equador, a África, a Ásia, a América Central e a América do Sul. Essas são as principais características que nós temos da região equatorial, que é chamado de clima quente de baixa latitude. E os climas de alta latitudes, climas frios. Aí eu tenho, ó, o deserto, por exemplo, temperaturas médias anuais menores que 8 graus, precipitação escassa e irregular, amplitude térmica elevada, meses secos, praticamente todos os meses são secos, e localiza-se nas regiões de média latitude entre 40 graus e 60 graus. Isso aqui em relação ao mapa, né? Ao mapa mundi, vamos colocar assim, tá? Subpolar. Aí nós temos aqui, ó. Qual é o subpolar? Temperaturas verões a menos, média de 7 graus, e invernos rigorosos abaixo de 0 graus. Precipitação baixa, moderada, mas ela se apresenta em forma de neve, praticamente, tá? Amplitude térmica elevada, ó, e fica localizado nas regiões do Canadá, da Sibéria, né, que são os lugares considerados mais frios do mundo, tá? E as regiões polares, ó, verões com média de torno de 5 graus e invernos com de 10 a 40 graus. Precipitação basicamente escassa. Quer dizer que não chove, professor? Não, porque praticamente tudo é congelado. Então não há evaporação, não há formação de chuvas. Mesmo se fosse para nevar. Raramente nós temos um período que vai chegar a nevar. Pode cair um pouco de neve, mas não é bem assim, tá? Meses secos, localiza no Polo Norte e no Polo Sul, tá? Aí aqui nós temos, ó, os climas de montanha, temperaturas muito baixas em uma parte do ano, mais elevado no outro, tá? Precipitação pode chegar de 1.500 a 2.000 milímetros, chove bastante nesses lugares, tá? E aqui as localidades dele. Nós temos as áreas montanhosas, né? Os Andes, nós temos os montes rochosos e as serras de Nevada na América do Norte, os Alpes na Europa e o Himalaia, onde fica o Everest, na região da Ásia. São chamados climas de montanha, são os lugares mais elevados, né, do planeta, tá? O famoso tropical, ó, temperaturas elevadas durante todo o ano, de 20 a 25 graus, chuva de 1.200 a 2.000 milímetros, amplitude térmica reduzida. Amplitude térmica, pessoal, vocês lembram, né? É entre a máxima e a mínima. Aí dá aquela amplitudezinha térmica lá. Então é uma amplitude térmica bem moderada, vamos colocar assim. Meses seco, ó, 6 meses. Ele passa 6 meses na seca e depois mais 6 meses em chuva. É característica da nossa região, ó. Localiza-se entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, como eu falei para vocês. E o tropical úmido, né? Que é outro bem importante, que fica basicamente dentro das regiões dentro das regiões litorâneas. Ó, a temperatura é elevada durante todo o ano, em torno de 25 graus. O período de chuva de 1.250 a 200 milímetros. Amplitude térmica muito reduzida. E os meses secos, ó, dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Aqui é justamente um período que, para nós, né, seco, acaba um pouco menos chuva, então é bem dinâmico aí, pode chover mais ou menos e tudo. É praticamente o início aí das chuvas, tá? Fica localizado em volta da linha do Equador, basicamente onde eu mostrei para vocês. Latitudes médias, ó, em relação às latitudes médias, hoje tem, ó, continental, oceânico e o Mediterrâneo, que eu mostrei para vocês que é chamado de climas temperados, tá? Lembra lá dos climas temperados. Os temperados continentais, os temperados oceânicos e os temperados do Mediterrâneo. E aqui tem suas características, tá bom? Que eu fiz justamente esse mapa mental para que vocês pudessem pegar os conceitos, tá? Para não se perder quando estiver estudando sobre o clima. Quando eu postar a aula lá no Senec Digital, eu vou postar junto com ela esse resumo mental para que vocês possam revisar o conteúdo. Isso aqui são as principais classificações, a localização do clima, tá? E os principais tipos de clima e suas classificações, tá certo? Perfeito. Então, aqui, ó, eu fiz esse mapa conceitual. Deixa eu só tirar bem aqui para ficar melhor. Eu fiz esse mapa mental aqui
para que vocês possam melhorar o seu entendimento sobre domínios morfoclimáticos, tá? Vocês estão visualizando aí? Só me confirmem. Não, eu não. Não, Não, né? não. Então deixa eu ajeitar aqui uma coisa aqui. Certo. Estão visualizando minha tela? Sim. Ó, Agora sim. eu vou disponibilizar na aula esse resumo mental aqui para vocês, ó, tá? Esse resumo mental, ele vem trazer a localização dos climas equatorial, os climas tropicais que fica entre as regiões do trópico, o clima temperado que fica entre as regiões do Trópico de Câncer polar, Trópico de Capricórnio e Polar Antártico, tá? E depois dessa linha nós temos os climas polares. Então aqui tem a localização dos climas de baixa latitude, média latitude e alta latitude, tá? Então nós temos a localização de cada um deles. E abaixo nós temos os tipos de clima. Latitude baixa, né, chamado de climas quentes, latitude alta, de climas frios, tá? E aí nós temos, ó, clima quente, nós temos o equatorial, nós temos o deserto, tá? Frios, também existe o deserto, tá? O subpolar. Aí nós temos, ó, tropical, polar, frio, né, e quente. Tropical úmido, nas regiões de clima quente. Na região de clima frio, nós temos os climas de montanha, tá? E aqui abaixo, ó, de latitudes médias, que são chamados de climas temperados. Temperado continental, temperado oceânico e o temperado mediterrâneo. Então, isso daqui é justamente o que vocês precisam entender, né, quando se falar da classificação dos climas. É justamente essas características aqui que vocês precisam saber, tá? Aí vocês vão basicamente revisar isso depois que eu vou postar lá na sala virtual. Então, quando a gente passa a entender a localização, os tipos de clima e suas classificações, a gente entra um pouco sobre a questão dos domínios morfoclimáticos, tá? Deixa eu só pegar bem aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto. Sim. Então, assim, esse resumo mental, eu achei ele interessante porque ele resume, basicamente, os principais climas do Brasil, tá? E é importante a gente saber, porque, assim, o livro de vocês, ele vem trazer os principais climas do mundo, né? Desculpa, os principais biomas do mundo, de acordo com seus climas. Então, assim, ó, ele fala aqui, ó, sobre as florestas tropicais e equatoriais. Esse tipo de bioma, vamos colocar assim, ele se localiza nas regiões equatoriais, tá? O próprio nome já vem dizendo, florestas tropical e equatorial. Então ela fica ali entre as regiões tropicais e equatoriais. Nós temos aí como a mais conhecida de todas, a floresta equatorial, conhecida como floresta amazônica, tá? Considerada a maior floresta do mundo, né, em questões de florestas equatoriais. Porque, na verdade, a maior floresta do mundo em si não é a Amazônia, né, são as florestas de coníferas, né, que são as famosas florestas que vivem nas regiões, nas regiões quase polares, né, que são chamadas de taigas, tá? As taigas, as florestas de taigas, que são grandes pinheiros, elas sim são consideradas as maiores florestas do mundo, que fica nas regiões norte, ali do Canadá, da Europa, um pouco da Rússia, né? Que aí sim, são a maior floresta do mundo são as florestas de taigas. A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo, tá? Então ela tem uma presença muito grande, né, em relação a uma floresta equatorial. Então, quando a gente fala em climas equatoriais e tropicais, e quando a gente vai para a questão do estudo do tipo de vegetação,
Dentro desse tipo de clima, nós temos as florestas tropicais equatoriais, tá? E aí tem suas características. Caracteriza-se por apresentar uma rica biodiversidade, são compostas por dois estratos vegetais. O que seria isso? Os estratos inferiores e superiores. Os inferiores são compostos por pequenas vegetações, grama, musgos, ervas, né, plantas pequenas. E na parte superior são as árvores de grande porte, que pode passar dos 20 metros de altura, né, que chega a mais ou menos isso. Apresentando aí uma característica de floresta bem elevada, né, e o índice de chuva bem elevado, como vocês viram lá nas características dos climas equatoriais e tropicais. Tá? No mundo também nós temos as famosas savanas. As savanas elas são bem conhecidas nas regiões de clima tropical, tá? E as savanas, elas basicamente no Brasil elas são chamadas de cerrado. Já na região da África, por exemplo, elas são chamadas de savanas. Só que elas têm características parecidas. O clima dela predominante é o tropical e suas principais características, é um bioma de clima bem marcado por duas estações, que é o verão chuvoso e o inverno seco, né? Que é bem interessante. Essa oscilação climática faz com que os arbustos, né, que são árvores de médio porte, cresçam de forma retorcida e mais lentamente. Assim, a vegetação arbustiva pode ser classificada como de árvores baixas e de galhos retorcidos. Professor, como é que eu sei que eu já estou no cerrado? O cerrado, pessoal, se você for analisar, é um dos únicos biomas que apresenta uma vegetação torta, toda retorcida, tá? É a região do cerrado. Quando você entra no cerrado, você tem aquelas regiões toda torta. Por quê? Porque a influência do clima daquela região, tá? É um clima muito elevado, que tem uma diferença muito grande em relação a essa amplitude térmica. De dia faz muito calor, à noite já começa a fazer um frio, tá? E é um solo, às vezes, mais rasos, então isso tudo compromete, né, fazendo com que aquela vegetação ela comece a ficar torta. Então, é uma diferença, né, em relação ao cerrado. E na savana não é diferente, que fica nas regiões da África. Se você andar pelo cerrado brasileiro e andar na savana africana, basicamente é a mesma coisa, tá? E aí estamos falando de uma vegetação presente nos climas tropicais. Desertos, né? Que ele tem sua característica própria, é bem interessante, tá? Existe uma vegetação bem rara, conhecida no deserto, que é chamado de xerófitas, né? O que são as xerófitas? São, na verdade, nada menos do que as cactáceas, né? São os cactos. No Brasil, nós temos aí a região da Caatinga. Não é um deserto, mas é uma região de semiárido, quase deserto, né? Vamos colocar assim, tá? E nessa região da Caatinga, apresenta características parecidas com as regiões do deserto, tá? Essa planta, chamada xerófita, que são chamados de cactos ou cactáceas, elas podem suportar a escassez de água nas zonas que habitam. Então, ela pode passar aí quase 6 meses sem água, tranquila, até ano mesmo sem água, ela consegue sobreviver. É uma vegetação que, em vez de ter folha, tem espinho, sabe por quê? Porque o espinho, ele não evapora, tipo, a água presente dentro do cacto, ele não vai evaporar, porque só entraria nesse processo de evapotranspiração, que a gente chama, se tivesse folha. Tá? Mas como ele produziu espinho, é justamente para poder se proteger das altas temperaturas nesses lugares. Tá bom? E os cactos do deserto, né, são exemplos de plantas xerófitas, ou também os cactos das regiões da caatinga brasileira, né? Também são considerados como plantas xerófitas, tá? Então, desertos são lugares que têm pouca vegetação, até porque quase não tem água. Então, por ser escasso em água, consequentemente, ele vai ser escasso, né, em vegetação, tá bom? Existe um tipo de espécies animais adaptada àquela região, mas é um tipo de considerado bioma, mas um bioma que tem uma biodiversidade bem baixa, né? Bem escassa, tá bom? No Brasil, nós temos a caatinga. No mundo, nós temos aí os desertos, que também estão localizados, né, dentro das regiões tropicais.
certo? Aí nós temos os estepes ou pradarias, que elas estão localizadas dentro das regiões temperadas, juntamente com a vegetação do Mediterrâneo, que também está localizado dentro das regiões de clima temperado. No Brasil, os estepes ou pradarias estão localizados nas regiões sul do Brasil, onde nós temos ali as famosas áreas de vegetação rasteira, tá? Vocês podem estar acompanhando também no mapa aí, que depois eu vou ler rapidinho as classificações deles. Os estepes e pradarias são vegetações que caracterizam-se por vastas regiões de gramíneas e de topografias aplainadas, principalmente na região sul do Brasil, que é uma região basicamente plana. E nessa região, por exemplo, uma grande atividade humana foi a produção do gado, né? A questão do cultivo do gado, vamos colocar assim, a criação de gado. Por quê? Porque é uma região que tem uma predominância muito grande de gramíneas e favorável, né, para a criação de gado leiteiro, por exemplo. Tem uma região que tem aí muito pasto, né, áreas planas, né, para se poder ter um gado de qualidade. E não há significativas presença, né, de árvores de grande porte nesses lugares, tá? Tem um clima assim que favorece, né, a produção rasteira, tá? É bem interessante, tá bom? Então, e estão localizadas dentro dos climas temperados. Já as regiões do Mediterrâneo, como eu tinha falado para vocês, ela também está localizada dentro do clima temperado, lá nas regiões do Mediterrâneo, que é um clima específico, também, consequentemente, uma vegetação específica. É bem interessante, ó, porque essa vegetação está presente no sul da Europa, né, onde existe o cultivo de uvas, para a produção de vinho, azeitona para a produção de azeite, tá? O café verde, que é muito rico, né, medicinalmente falando, questões medicinais, o café verde também, que é muito produzido naquela região. A principal característica da vegetação do Mediterrâneo, ele fala, apresenta árvores espaçadas entre si e arbustos. É muito parecido com o cerrado, só que é uma vegetação bem adaptada a um clima temperado, tá? Então, o que acontece? Ela tem troncos bem largos, são vegetações bem baixas, mas assim, bem cheias de folhas, como vocês estão observando na foto. E ela tem uma casca bem resistente. Por quê? Porque é um tipo de vegetação que ela tem que se preparar para períodos frios e períodos quentes, tá? Então ela acaba tendo essa diversidade. Diferente do cerrado, por exemplo, que também apresenta uma casca bem rígida, mas as temperaturas são bem mais elevadas. Já do Mediterrâneo, não. Ela tem aí essa preparação para períodos bem frios e períodos bem quentes, tá? E finalizando aqui na página 24, pessoal, eu tenho as florestas temperadas, as taigas e as tundras, tá? Florestas temperadas, que são chamadas de pinheiros também, né, coníferas de pinheiros, elas se localizam, praticamente a última vegetação das áreas temperadas, tá? São áreas bem bonitas, elas se concentram basicamente em quase todos os países que estão dentro das áreas temperadas, e ela apresenta tonalidades diferentes, né? São vegetações que podem ser vermelhadas, amarelas e alaranjadas. É interessante que essa cor das vegetações são determinadas pela temperatura local. Eles consideram que as amarelas e as laranjas estão nos lugares praticamente mais frios. E as vermelhas estão nos lugares que também são frios, mas a temperatura é um pouquinho mais elevada, vamos colocar assim, em relação àqueles que estão nos lugares que apresentam folhas amarelas ou laranja. Significa que quanto a cor mais fria, né, no caso, quanto a cor for mais leve, um amarelo, significa que aquelas regiões são mais frias. Quando a cor ficar mais forte, no caso vermelha, significa que além de ser frio, né, mas é claro, são temperaturas um pouco mais elevadas. Tipo, lugar que tem um pinheiro de folhas vermelhas, vamos colocar uma temperatura de 20 graus a 25 graus. Lugares que tem um pinheiro de folhas amareladas, pode ser aí de 15 graus, 18 graus, né, um pouco mais frio. É interessante que a vegetação ela apresenta essa diferença por conta do clima, tá? É um bioma que possui espécies de arbores, né, arbustos e gramíneas,
tá? Árvores de grande e médio porte também, gramíneas, tá? É bem interessante. E estão presentes dentro das áreas temperadas. As taigas são consideradas as maiores florestas do mundo. E elas estão localizadas nas regiões, praticamente saindo das regiões temperadas, entrando nas regiões polares, tá? Ela é um tipo de vegetação das regiões polares, juntamente com as tundras, tá? E as taigas, elas são muito conhecidas, acho que você já deve ter assistido o filme do Crepúsculo, por exemplo, quando aquele cara lá sobe numa delas, achando dos primeiros filmes. Então, as taigas, elas são muito bem representadas nesses filmes que estão vivendo em lugares frios, como Harry Potter, o Crepúsculo e outros aí que estão nesses lugares. São os grandes pinheiros, né? São árvores que chegam a mais de 40 metros de altura. São muito altas. Para subir uma taiga, você tem que fazer escalada em corda, né, para poder conseguir ir até o topo dela. Estou falando de uma árvore muito mais alta do que um prédio de mais de 20 andares. É muito alta, tá? E elas estão localizadas em latitudes bem elevadas, então são climas muito elevados. E tem uma coisa que é bem interessante mesmo. O tipo de folha dessas coníferas, tá? É diferente das coníferas das áreas temperadas. Olha a diferença. As áreas temperadas, eu tenho coníferas, mas são pinheiros. Por que o nome conífera, professor? Porque eles apresentam forma de um cone. Só que a das regiões temperadas, que a neve é menos rigorosa, elas têm assim folhas mais espaçadas. Ela é uma árvore mais aberta. Já nas regiões congeladas, que tem uma neve muito pesada, elas apresentam formato de cone mesmo, tá? De cone, como vocês estão vendo na imagem do livro. Mas elas têm umas folhas chamadas de folhas acicufoliadas. Significa que são folhas pontiagudas, finas. Porque essas folhas, elas ajudam a árvore a não segurar a neve. Quando a neve bate, ela desliza, né, e vai embora. Isso por quê? Porque se acumulasse neve, a neve é tão pesada que ela poderia quebrar as suas galhas ou até mesmo a própria árvore, tá? Então são árvores em formato de cone, justamente para poder se proteger da neve, e as folhas em formato acicufoliada, porque tem formatos pontiagudos, tá? Em formato de agulhas, vamos colocar assim, tá? É bem interessante. Nessas regiões, o homem ele explora a madeira. É basicamente o lugar com maior produção de papel, né, de celulose do mundo. São essas regiões que têm a presença das florestas sazonais, que a gente chama, são as florestas de taigas. Elas também podem ser conhecidas como florestas sazonais, tá bom, pessoal? Que é a mesma coisa de florestas de taigas, são as grandes florestas de coníferas que vivem nas regiões polares. E as tundras são pequenas gramíneas, né, que surgem no período curto de verão nas regiões polares. Quando o gelo derrete, elas conseguem crescer e elas servem de alimentos, né, para os animais que sobrevivem nessas regiões polares. Chega o período do ano que congela tudo, elas ficam por baixo da camada de gelo. Animais mais experientes conseguem retirar o gelo para poder conseguir comer, né, essa pequena vegetação. Mas nessas regiões frias dos polares, existem dois tipos de situações em relação aos tipos de animais. Muitos dos animais eles acabam migrando para as regiões mais quentes para conseguir sobreviver, né? Por exemplo, o caso dos pinguins, né, que sobrevive aí nas regiões mais frias. Eles conseguem migrar para as regiões mais quentes, né, para poder sobreviver. Os ursos polares, por exemplo, eles conseguem hibernar, já que não vai ter alimento no período de grande neve, de grande congelamento, então eles se alimentam o suficiente para poder hibernar, porque eles sabem que não vai ter alimento para eles. Né? Então ele hiberna. Por quê? Porque o único alimento que existe nessa região são as famosas tundras, que fica ali um período de tempo só. Tá? Um período bem curto de 3 meses. Depois congela tudo e aí não tem mais como se alimentar. Tá? Então aqui nós temos praticamente as principais vegetações do mundo de acordo com o seu clima. Que é importante a gente sempre associar a vegetação e o clima. No Brasil,
nós temos também, numa linguagem de Asis Absabe, os domínios morfoclimáticos, tá? Aí nós temos a Amazônia, na categoria 1, de clima equatorial. Nós temos o 3, que é o Cerrado, de clima tropical. Nós temos o 2, que é a Caatinga, de clima de semiárido, como a gente fala, tá? Aí nós temos o 4, que são conhecido como mares de morro ou Mata Atlântica, que é uma área de clima tropical úmido, tá? O 3, que é o Cerrado, é clima tropical típico, tá? Aí nós temos o 5, né, e o 6, que é as araucárias e as pradarias, que tem característica de clima temperado. O Brasil, ele tem uma diversidade climática muito boa, e isso favorece a economia. O Brasil, ele tem clima tropical, ele tem o tropical típico, o tropical úmido, o tropical também de montanhas, ele tem clima equatorial, ele tem um clima semiárido, tá? Ele tem um clima temperado úmido, tá? Que é muito importante. Tem um temperado continental e tem um temperado oceânico. Então, o Brasil ele tem uma diversidade de clima muito grande. Isso é importante para a economia brasileira, por isso nós temos uma economia diversificada. E aqui eu tenho nesse resumo mental as principais características desse clima, tá? Eu queria que depois, com calma, vocês dessem uma olhada e fizessem um estudo sobre ela. Na nossa região, como a gente tem um clima tropical e a presença da vegetação do cerrado, tá? É importante a gente fazer um estudo. Apesar que o Maranhão está dentro de uma área de transição, tá? É importante lembrar sobre isso. Mas a predominância é cerrado. Então, ó, o número 3, clima tropical, né, maciços planaltos, né, chapadas e chapadões, é o tipo de relevo dessa área. Solos lixiviados, significa que há um processo intenso da erosão pelos rios, que é a erosão fluvial, e também a erosão da chuva pluvial. E existe uma nascente de rios importante, né? O próprio rio Mearim, ele nasce nas regiões tropicais, né? Na Serra Negra aqui, ele tem sua nascente nas regiões de altos relevos, mas também que o clima predominante é o clima tropical, tá? Então essas são as características de cada tipo de bioma. Mas lembrem, quando eu estudo sobre os domínios morfoclimáticos, eu procuro entender o clima e a vegetação do local, né? E também, é claro, os rios e o relevo localizado nesse espaço que eu estou estudando. Então, quando eu estiver estudando os domínios morfoclimáticos, tem bem aqui, ó, significa que vou até marcar bem aqui para vocês, significa aqui, ó, que é o conjunto espacial de certa grandeza territorial. Eu vou entender o quê? Que dentro dessa área eu vou estudar o relevo, o solo, a vegetação, a hidrografia e as condições climáticas, tá? Tudo isso eu vou entender dentro da relação, como isso influencia a relação humana. E olha quem criou aqui, ó, Asis Absabe. Ele cria os domínios de natureza do Brasil, né, potencializados a questão da paisagem, né, para a gente poder entender melhor a organização física do Brasil. Tá bom? Então foi esse cara aqui que criou esse nome domínios morfoclimáticos, que é a junção do relevo, solo, vegetação, hidrografia e clima de uma determinada região. E essas regiões são essas que vocês conhecem. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, as regiões de mar e de morro que fica a Mata Atlântica, as araucárias e as pradarias, tá? Esses são os 6 domínios morfoclimáticos do Brasil, que dentro deles se apresentam de formas diferentes, em biomas, em climas, rios, solos, relevo e assim por diante, tá bom? Para finalizar o nosso encontro de hoje, nós temos aí na próxima página, na página 21 do livro de vocês, um estudo sobre climogramas, tá? E para que serve um climograma? Qual sua função, né? E como se lê um climograma? Só para a gente poder finalizar, o tempo já está esgotando. O que é um climograma?
o climograma ele é formado por um gráfico, né, que representa o quê? O clima de uma região. Qual é a função dele? É entender a temperatura e a pluviosidade, entender a chuva e a temperatura daquele clima. E como se lê um climograma? Na coluna esquerda do climograma, ele apresenta a precipitação, que é a chuva, em milímetros. Do lado direito, ele apresenta a temperatura, que vai de 0 a 40 graus. Pode ser um pouquinho maior, tá? E embaixo, na sua base, eu tenho todos os meses referente ao ano, de janeiro a dezembro. A temperatura que fica na coluna esquerda ela é representada por uma linha vermelha, que vocês estão vendo. E na coluna direita, desculpa, a coluna direita, que tem a temperatura, é representada pela linha vermelha. E na coluna esquerda, que tem a precipitação, que é a chuva, no gráfico é representado por esses quadradinhos aí em azul, né? Como vocês estão vendo. Que ele faz ele mostra para a gente o índice de temperatura, tá? E aqui a gente vai basicamente compreender o quê? Quais são os meses mais chuvosos e menos chuvosos e os meses com maior índice de temperatura e com menor índice de temperatura. Então, o climograma ele me ajuda a entender isso. Por exemplo, ele trouxe aqui, ó, Juazeiro, Bahia e Poços de Calda, em Minas Gerais. Primeiro, é importante lembrarmos que essas duas cidades, se a gente for fazer um resgate na imaginação, elas estão localizadas dentro de um clima temperado, tá? Desculpa, hoje eu estou trocando muita coisa. Dentro de um clima tropical. As duas cidades estão localizadas dentro de um clima tropical. Aí vocês vão lembrar das características do clima tropical. Juazeiro, na Bahia, ele está dentro de um clima tropical úmido, porque ele está bem próximo, né, à região ali do litoral. E Poços de Caldas, ele está relacionado dentro de uma região de clima tropical continental. Tá? É bem interessante assim a forma. Só que aqui o que eles querem colocar para a gente? Aqui é só para a gente entender. Quais são os meses que mais chove, os meses que menos chove e os períodos que a temperatura são mais elevadas e menos elevadas. Tá? Bahia, Juazeiro, na Bahia, você tem que lembrar que ele está dentro de uma área tropical, mas o clima que se apresenta aqui é o clima semiárido. Tá? Então, por ser um clima semiárido, o que acontece? O índice de chuva é menor. E automaticamente as temperaturas são mais elevadas. Só que eu perguntasse para vocês, qual o período do ano que mais chove em Poços de Calda? Aí vocês vão olhar. Que o período que mais chove é de novembro a fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Isso é características de temperaturas de climas tropicais, úmidos, tá? Que vive no nosso país, vamos colocar assim. Tá? No caso de climas tropicais típicos. Rapaz, eu estou trocando hoje. Pense. Climas tropicais típicos, aqueles que ficam no continente. O nosso, por exemplo, vamos pegar Pedreiras. Se eu pegar o climograma de Pedreiras, é bem parecido com esse daqui. É só você lembrar, quando é que começa a chover? É justamente em dezembro, né, que começa a se intensificar as chuvas. E vai até final de maio. Né? Quando a gente entra ali, março, abril, maio, já praticamente finalizando as chuvas. Junho e julho, setembro, outubro já é o período que chove praticamente menos. Então, quanto menor for a chuva, né, possivelmente o índice de temperatura poderá se elevar. Tá bom? Então, o climograma ele só me ajuda a entender os períodos que mais chove, os períodos que menos chove, o período que tem uma temperatura mais elevada e o período que tem uma temperatura mais baixa. Tá? É mais ou menos essa configuração. Então, é só lembrar que para cada tipo de clima existente no mundo, nós temos um climograma que representa ele. Aí eu queria até que vocês depois fizessem uma pesquisa para vocês conhecerem o climograma do clima tropical, o climograma do clima equatorial, o climograma do clima polar, né? O climograma dos climas temperados, tá? Porque cada uma apresenta de forma diferente. E ver os períodos que mais chove, que menos chove. Por exemplo, polar, pessoal. Fazer essa pesquisa, é? Oi?
Se é para nós fazer essa pesquisa aí que o senhor tá falando. É mais para questão de estudo, não é para me entregar, não. Eu quero que vocês pesquisem para vocês conhecerem os climogramas de cada clima do mundo, tá? Não é para vocês fazerem um trabalho e me entregarem, não. É só para vocês conhecerem. Eu não vou passar a atividade nessa aula de hoje. Eu vou passar só na próxima, tá bom? E é claro, para vocês resolverem a atividade do livro de vocês. Tranquilo? Pesquisem só para vocês conhecerem os climogramas de cada clima, do equatorial, do tropical, tropical úmido, tropical típico, tropical de altitude, o temperado, temperado oceânico, temperado continental, o temperado mediterrâneo. Tá? Cada um tem um climograma. Então é importante que vocês conheçam cada um dos climogramas, tá bom? Deixa eu só vir aqui porque tem pessoas entrando aqui agora. Enfim, tá bom? Aí eu vou disponibilizar esse outro resumo mental, tipos de climas e microclimas, lá no Senec Digital. É um resumo, ó, os principais tipos de clima: ó, tropical, subtropical, equatorial, temperado, mediterrâneo, o desértico, semiárido, continental árido, o clima de altitude e o polar, tá? E os tipos de microclimas, ó, urbano e floresta, tá? Que é importante vocês também conhecerem isso daqui. Faça uma leitura nesse material que eu vou postar lá, viu? Faça uma revisão e é isso, tá bom? Esse aqui hoje foi bem cansativo, mas é porque realmente esse estudo ele depende muito, né, do entendimento de vocês, tá? A respeito assim de fazer uma leitura e de tentar decorar algumas coisas, tá? Em relação às características do clima, a localização do clima e os tipos de bioma que pertence a cada clima, tá bom? Então deixa eu encerrar aqui a gravação.